Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Continuando nossas aulas sobre física matemática, nós vamos resolver agora uma equação diferencial denominada equação diferencial de Riccati. Tá? Então, essa equação diferencial de Riccati aparece também em alguns problemas, em algumas situações na física. Tá? Então, é uma equação diferencial ordinária, né? Aqui d dx, né? A função y depende de uma única variável ordinária de primeira ordem. Ela é uma equação diferencial não linear, tá? Os coeficientes aqui são não constantes, são funções, né? E ela é não homogênea, tá? Então, essa equação diferencial de Riccati, né? Nós vamos aplicar aqui, né? Ou nós podemos reduzir essa equação diferencial para uma equação diferencial de Bernoulli, que nós já fizemos essa aula sobre esse tema, ou reduzir essa equação diferencial para uma equação diferencial equivalente à equação diferencial tipo fator integrante, e aí resolver, né? Bem, para isso, então, nós vamos fazer o seguinte. Então, você tem essa equação diferencial genérica, né? As funções R, Q e P são funções de x, né? E a tua função também. O objetivo é determinar quem é y de x, tá? Bem, para isso, você vai utilizar uma mudança de variável, né? Então, a mudança de variável sugerida é que a tua função y ela vai ser uma solução do tipo particular mais u, né? Onde todas são funções de x. Então, o que é a solução particular? Quando você tem uma equação diferencial, pessoal, dependendo de como é a cara dessa função p de x, que é a parte não homogênea da tua equação diferencial, né? Então, quando você passa, por exemplo, tudo para o lado esquerdo, tudo que depende de y, aqui, aqui e aqui, o que sobra, se sobrar zero, então a tua função é dita homogênea. Depois que você passar tudo que depende da tua função para o lado esquerdo, o que sobra for uma função que não depende de y, claro, porque tu passou tudo para o lado esquerdo. O que sobrou foi uma função de x aqui, por exemplo, p de x, então essa função de equação diferencial é dita equação diferencial não homogênea. Então, para você saber a solução particular da tua equação diferencial, você olha a parte não homogênea dela. Dependendo de como é a cara da tua função, dessa função p de x aqui, se for um polinômio, se for uma função trigonométrica, se for uma exponencial, uma logarítmica, dependendo de como é a cara dessa função, você tem como encontrar a solução particular, que eu estou chamando de yp, solução particular dessa equação diferencial. A equação diferencial da solução particular é idêntica à do problema original, ou seja, só trocar y por y de p. Aqui fica y de p, y de p, y de p. E aqui fica o valor da tua função que dá o caráter não homogêneo para ela, da tua equação diferencial. Então, se você conhece uma das soluções, né? Porque podem ter várias. Uma das soluções da tua equação diferencial, a solução particular, então se você conhece essa solução, você vai somar com uma outra função que eu estou chamando de u. Essa soma vai ser igual à tua função y. Então, esse tipo de estrutura, você está aplicando uma mudança de variável nessa tua equação de Riccati. O objetivo é transformar essa equação diferencial numa equação diferencial já conhecida, que nós já resolvemos em aulas anteriores. E nós vamos transformá-la em uma equação do tipo Bernoulli para n igual a 2, tá? Ou uma equação tipo fator integrante, para você aplicar essa técnica, esse método. Perfeito? Então, se essa é a mudança de variável, então a primeira derivada fica a primeira derivada igual a que é também aplica a derivada aqui e aqui, né? Distribui a soma y de p' mais u', né? Lembra que linha é a primeira derivada da função com relação à variável. Tudo depende de x aqui, então a dy dx, dy de p dx, du dx. Então essa é a mudança de variável, vou substituir isso aqui, e a minha função u aqui e aqui. Quando você faz essa substituição, o que você tem é essa linha aqui, né, que eu fiz aqui na nota. Então, essa linha é oriunda depois que você usa a tua mudança de variável y e as derivadas, tá? Bem, se você continuar aqui essa linha de comando, você vai separar essa equação, essa linha, né, em duas partes. Qual é? Uma
vai ser somente soluções da y de P, que é a solução de y, a solução particular de y, tá aqui e aqui, carregando a tua parte não homogênea da tua equação diferencial, tá? Aqui o Q vai ter aqui, né? O R, né, vai aparecer. Então perceba que a solução da equação diferencial para a solução particular, para você obtê-la, é idêntica do problema original. Perceba aqui, ó, pá, com esse termo, aqui, ó, e aqui. Só trocar y por y de P. Perfeito? Já a solução, né, dessa linha, solução só para U, você vai obter U' igual que, né, aí vai ter que mais duas vezes y de Prx U mais R de x U quadrado. Então perceba que para você, essa equação diferencial aqui, ela é verdadeira, né, é verdadeira no sentido de que a igualdade faz sentido, é uma equação diferencial onde a solução particular ela satisfaz a equação diferencial com o termo não homogêneo. Já a linha de baixo, ela foi oriunda a partir dessa equação. Então você isolou aqui, perceba que para você encontrar a solução de U, né, você tem que resolver essa equação diferencial. Então você resolve essa equação diferencial, encontra a solução para U. Com a solução de U você obtém esse termo. Aqui está a equação diferencial para a solução particular. Você resolve ela dependendo da cara da tua solução particular, da tua parte não homogênea. Quando você resolve, você encontra quem é y de P. Com y de P você substitui aqui. Faz a soma e obtém y, que é o que você quer obter do teu problema original, que é a equação de Riccati. Tá? Perceba que para você obter y de P, que é a solução particular, né, tem que resolver essa equação diferencial, tem que saber isso aqui é dado no teu problema, dado. Você consegue resolver. Para você resolver a equação diferencial para U, isso aqui é dado, isso aqui é 2, é um fator, e isso é dado. Mas esse termo aqui, y de P, ele tem que ser obtido a partir da equação diferencial de cima. Então está aqui a ordem lógica de atacar o problema. Primeiro você resolve essa equação diferencial, encontra a solução para y de P. Com a solução de y de P você tem esse termo. Agora você tem que somar U, mas para encontrar U tem que resolver essa equação diferencial. Mas para resolver tem que saber y de P. Aí você substitui aqui a solução que você encontrou na linha de cima. Ao substituir você consegue resolver essa equação diferencial e somar com a que você já tinha, a solução particular, e obter o y original. Tá? Essa equação de U, se você parar para comparar, ela é idêntica à equação diferencial de Bernoulli para n igual a 2. A equação de Bernoulli é essa daqui, nós já fizemos em aulas anteriores aqui no canal. Essa equação diferencial você pode comparar esse termo aqui, ó. Primeira derivada aqui, está aqui. Essa função que está multiplicando y, no caso é o U. Ó. Então, passando para o outro lado, ela vem negativa. Então, P de x é menos tudo isso aqui, ó. Perfeito? E o que sobra depois da igualdade é uma função que é y elevado a n, ou seja, U é o y, n igual a 2 e o Rx é o teu QX. Ó. Então, com essa comparação, essa equação de U é idêntica a uma equação de Bernoulli para n igual a 2. Aí você pode usar a solução que nós já obtivemos para esse tipo de equação diferencial, aplicar aqui, encontrar a solução para U, somar com a solução y de P que você resolveu em cima e obter a solução final do teu problema da equação diferencial de Riccati. Bem, se você não se contentar com essa maneira de resolver, você pode aplicar uma segunda mudança de variável. E qual é o objetivo? Transformar essa equação diferencial numa equação diferencial linear, né? Aqui ela não linear ainda, tá? U elevado ao quadrado. E aí ela vai cair numa equação diferencial de fator integrante. Então, se você propor a solução do tipo, uma mudança de variável do tipo U, no lugar de U, né? 1 sobre W, então a função de x e função de x, o W. Então, deriva U com relação a x, porque eu vou precisar aqui, ó. Então, vai dar U'. Né? Isso aqui é equivalente ao linha. O linha se U é o inverso de W, então fica deriva o W, e depois deriva a função W, depois deriva W com relação a x. Você vai obter isso aqui, ó, né? Esse camarada vai para cima, U a menos 1, cai menos 1, subtrai uma unidade, dá menos 1 sobre U W ao quadrado.
deriva W com relação a x, está aqui, ó. Então, o' é esse termo, o U é esse termo. Então, aqui você substitui o U e o U', que é a derivada de U com relação a x, é tudo isso aqui. Quando você substitui nessa linha dessa equação, você vai obter isso, olha, tá? E aí você pode tirar o MMC aqui, o MMC dá ômega quadrado. Aí você repete esse termo, aqui você vai multiplicar tudo por W e repete esse termo aqui. E o menos, que está tudo para o lado esquerdo, você pode fatorar e colocá-lo para o lado direito. E aí quando você faz isso, você vai obter essa linha aqui, ó, tá? Essa equação. Essa equação diferencial é idêntica à equação diferencial aqui, uma equação diferencial de primeira ordem, coeficientes não são constantes, tá? Linear e não homogênea, tá? É uma equação diferencial lá que nós resolvemos no caso do método chamado fator integrante, tá aqui, era essa equação que nós tínhamos lá na aula anterior, tá? E a solução dela era essa, tá? Dessa equação diferencial. Então o que eu faço? Eu vou comparar a de cima com a de baixo. O W' é o Y', o que multiplica a função y, no caso W, é tudo que está no parêntese, então perceba que o QX é Q maiúsculo mais 2Y particular RX, e o que sobra depois da igualdade é o Rzinho de X, é menos R maiúsculo, tá? Então com essas comparações você pode pegar na solução aqui, quem é QX, quem é RX, você substituir esses termos nessa equação, nessa solução via fator integrante. Quando você faz isso, a tua função W ela vai ter solução, né? Aqui comparando, essa daqui, ó, tá? Então, se você sabe quem é QX, Y de P, RX, todas essas funções, você pode substituir aqui, calcular a integral, levar a exponencial, integra aqui, multiplica por menos e tudo mais, você vai obter a solução para W. Com a solução de W, você encontra a solução de U, né? Porque foi a mudança que você fez aqui, ó. Com a solução de W você encontra U. E com a solução de U, né, você pode encontrar a solução, uma parte dela para a solução de Y, que é do teu problema original, tá? Então essa aqui é a lógica. Com a solução de U, com W você encontra a solução de U, com U você substitui aqui, ó, e soma com a parte particular de Y e obtém o y total. Lembrando que a solução particular de y tem que resolver essa equação diferencial, tá? Então vou mostrar um exemplo para você ver como é que faz esse tipo de problema, né? Então nosso exemplo é o seguinte, né? Então tá aqui a equação de Riccati, né? Um exemplo, y' é 1 mais x quadrado menos 2xy mais y quadrado. Eu quero determinar aqui quem é a minha função y de x. Então eu vou comparar essa equação diferencial com as equações diferenciais que eu conheço. Quais são as equações diferenciais que eu conheço? Ah, essa equação diferencial é muito parecida com a equação de Riccati. Está aqui a equação de Riccati, né? Nós acabamos de apresentá-la aqui no início da aula. Essa daqui, ó, tá? Então, reescrevi ela aqui novamente. Perfeito? Quando você compara, tá aqui. Esse camarada é esse. Quem multiplica y é a função q, que é menos 2x. Tá aqui, ó. Quem multiplica, quem eleva a função ao quadrado é o Rx, então Rx aqui é igual a 1, ó. Perfeito? E o que sobra é a parte não homogênea, é 1 mais x quadrado, que não depende de y. Então 1 mais x quadrado é a tua função px. Com essa comparação você conclui isso, e agora com esse resultado você pode, primeira parte do processo, é encontrar quem é a solução particular, porque lembra, para você encontrar a solução a outra parte da solução para y, você precisa encontrar a solução particular. Então, a solução particular é a mesma do nosso problema com o termo px, com o termo não homogêneo da tua equação. Então, tá aqui, ó, a mesma equação diferencial, só trocar y por yp. Tá aqui. E aí você pode aplicar algum método de solução de equação diferencial aqui. Método da transformada de Laplace, transformada de Fourier, série de Fourier ou qualquer outro, né? Mas eu vou aplicar um método bastante simples, direto, que é o chamado método Ansatz, né? Ou chute, como nós conhecemos, né? Então, como é que você dá o chute de uma solução de uma equação diferencial? Bem, primeiro você olha a ordem dela. Então, a ordem da minha equação diferencial é primeira ordem.
Ótimo, esse é o primeiro passo. O segundo passo é olhar a cara, a estrutura da tua função px. Quando você olha a cara, a estrutura da tua função px, ela é um polinômio de segunda ordem, né? Um polinômio quadrático. Então, eu tenho um polinômio da parte não homogênea do teu px, é um polinômio e a ordem da tua equação diferencial é primeira. Então, o chute vai ser um polinômio de primeira ordem. Primeira ordem porque a equação diferencial é de primeira ordem. E por que é um polinômio? Porque a solução, a parte não homogênea da tua função é um polinômio. Então você chuta um polinômio de primeira ordem. Se fosse uma equação diferencial de segunda ordem, um polinômio aqui, chuta uma equação quadrática do tipo ax quadrado mais bx mais c. Mas aqui, como é primeira, eu vou chutar uma equação de primeiro grau. Está aqui. Então essa vai ser o chute da minha solução, onde A e B eu preciso encontrar quem são esses coeficientes, esses números que aparecem aqui. A minha função já vai ter dependência em x, que está aqui. Ó. E aí, quando você chuta essa solução, você precisa não somente da solução que você chutou, que é essa, mas da derivada. Então você deriva isso aqui. A é constante, dá zero, fica só o B, a derivada. Então você substitui esse resultado aqui, e o que sobra, y de p aqui. E repete esse camarada. Você vai obter, a partir dessas substituições aqui nessa linha, você vai obter esse resultado. E aí eu já simplifiquei muita coisa. Eu já agrupei o que depende de x quadrado, o que depende de x e o que não depende de x. Bem, para isso ser igual a zero, somente se cada termo for nulo. Porque não tem como igualar x quadrado com x quadrado com um termo que não tem x. Então, você tem que igualar a zero cada termo em parênteses separadamente. Né? Esse igual a zero, 2a vezes isso igual a zero e esse termo todo igual a zero. Então, você vai ter um sistema de equações. Você tem 3 equações e 2 variáveis. Né? Então, vamos ver se é um sistema que dá uma solução única aqui. Então, quando você resolve o sistema de cima, você tem uma equação do segundo grau, de B. Então, aplica a forma de Bhaskara, você encontra que B é igual a 1. Se B é igual a 1, você substitui aqui 1 menos 1 dá 0. Então, você anula esse termo e mostra que, de fato, essa linha aqui desse sistema é nula. Está correto. Com B igual a 1, você substitui aqui, é simétrico, cancela, cancela, fica A quadrado igual a 0. Para isso dá 0 só se o A for nulo. Então tá aqui, eu encontro quem é A e quem é B. Então eu sei quem é A e quem é B. Eu vou substituir A igual a 0 e B igual a 1. Então minha solução particular é o próprio x. Com esse resultado em mãos, encontrei a solução particular. Qual o próximo passo? Com a solução particular, eu posso agora substituir aqui. Eu sei quem é Q, R e encontrar a solução para W. Tá? Substituindo aqui, né? Nessa solução que nós já obtivemos aqui na equação diferencial de Riccati. Então, você vai substituir aqui as tuas funções P, Q e R e a tua solução particular que você acabou de encontrar, que tem um valor igual a x. Quando você substitui, você vai cancelar termos, vai simplificar, e a tua solução para dar vai dar menos x mais k, onde k é essa constante aqui desse termo. Né? Lembrando que se a equação diferencial que você tem original é de primeira ordem, aparece somente uma constante na tua solução. E aí, se eu tenho a solução para U, agora o próximo passo é obter a solução. Se eu tenho a solução de W, agora o próximo passo é eu encontrar a solução de U, que é o inverso disso. Então, basta eu inverter esse resultado. Está aqui, ó. A solução para U, eu tinha W, agora a solução para U. Basta inverter esse resultado aqui, que dá isso. K menos X. E com a solução de U, eu posso somar e obter a solução para Y. Lembra que a solução de Y é a solução particular que eu acabei de encontrar, que é X mais U. Então, está aqui. Solução particular é X, que nós encontramos. Está aqui, ó. E a solução para U, que é esse termo. Se eu fatorar o menos aqui, fica X menos K. Chama de menos K, essa constante menos K é uma outra constante, que eu vou chamar de K', mais K'. Então, a solução final dessa equação diferencial aqui, do teu exemplo, é exatamente essa. Tá? Então, perceba que a técnica, né, aqui as equações diferenciais que irão aparecer, você pode reescrevê-las, né, algumas delas,
usando mudança de variáveis e elas acabam recaindo em equações diferenciais que nós já conhecemos. Por exemplo, equação de Bernoulli ou então a própria equação diferencial que nós resolvemos via fator integrante, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!